Lucas 17, versículo 11 até o 19. Diz assim: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus, porém, perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então lhe disse: Levantai e vai, a tua fé te salvou. Amém. Aproveitando a ocasião aqui, comentando sobre o nosso culto de homens, né? Foi uma bênção na segunda-feira. Quem não teve a oportunidade de estar conosco, esteja no próximo. Foi muito marcante os testemunhos, a contribuição de cada um que trouxe aqui a palavra. Muito abençoado mesmo. Parabéns, viu, ao Tarcísio, presbítero, né, que estava à frente aí desse trabalho. Uma benção. Irmãos, nós estamos na campanha A Chave da Vitória. E esse mês de fevereiro o pastor começou trazendo os princípios da vitória. E um dos princípios que ele trouxe foi uma das chaves, né, que é o princípio que norteia as nossas vidas, foi falando sobre honra. Muitas vezes nós queremos sucesso nos nossos projetos, né, seja ele na nossa família, no nosso negócio, enfim, todas as áreas da nossa vida. Só que às vezes nós achamos que o resultado ele cai de bandeja, no nosso colo, ou no nosso quintal, ou na nossa casa. Mas quando nós entendemos que o resultado ele é consequência de princípios os quais nós seguimos, isso fica muito mais claro. Então, quando a gente segue princípios, esses princípios, eu posso dizer que eles são a chave para a gente poder ter sucesso, êxito nos projetos, naquilo que nós estamos buscando. E eu sei, né, que muitos de vocês têm os projetos, têm os objetivos, está aqui na campanha, né, nessa quinta-feira, a chave da vitória, buscando qual que é a próxima chave. O pastor entregou a honra, qual que é a próxima? E hoje eu quero falar de uma chave importantíssima, pouco falado, pouco praticado, mas é uma chave que ela é poderosa quando nós entendemos a sua importância. E essa chave chama-se gratidão. Gratidão, repita comigo, gratidão. A mensagem que eu trago nesta noite, o tema é o poder da gratidão. Nós acabamos de ler aqui em Lucas, onde narra a história, é uma passagem que tem poucos versículos, rapidamente você lendo ali em 4, 5 minutos, não fica difícil de você ter a interpretação do texto, né? A linguagem é muito clara, e você compreende que Jesus estava caminhando, e ele caminhando junto com a multidão, e de repente, leprosos avista Jesus. Naquela época, lepra era contagiante, ou seja, tinha esse aspecto de ter o contágio. E os leprosos naquela época, quando via alguém, eles não podiam aproximar. Então, eles falavam através de gritos. Então, quando você identificava uma pessoa que estava gritando, automaticamente ou possivelmente ela estava com lepra. E eles avistaram Jesus passando ali e gritaram, clamando: Senhor, me cura, Senhor, olha para mim. Como a gente leu aqui, fez a leitura. E clamaram, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, cada um usando o seu vocabulário. Mas imagina 10 homens clamando a Cristo. Imagina 10 leprosos clamando, buscando resultado naquilo que era a sua maior dor. Porque cada um de nós temos a nossa dor em particular. Não quer dizer que todos estejam aqui buscando a chave para o mesmo objetivo. Talvez você entrou aqui nesta noite
E a chave que você está buscando é para o seu relacionamento, é para o seu casamento, é para a sua vida. Talvez a chave que você entrou aqui nesta noite buscando seja para a sua vida profissional. Talvez para a sua saúde, eu não sei qual é, mas eu posso dizer, o Deus que nós servimos, o Deus a qual nós confiamos, o Deus a qual nós estamos aqui hoje, independente da área da sua vida, Ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz então que aqueles 10 homens clamaram a Jesus, e Jesus numa única palavra, numa simples frase diz, caminha. E nessa caminhada Jesus já tinha declarado a cura. Algumas Bíblias ficaram puros, outras traduções estão limpos. E eles caminharam. E eles perceberam que foram curados. De repente, um volta até Cristo. E ele, como nós lemos aqui, caiu aos pés de Jesus. Versículo 16. Com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E Jesus perguntou, cadê os outros 9? Dos 10, quantos que voltou? 1. Taxa de conversão, 10%, correto? Sim ou não? 10, um voltou, 10%. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, a gratidão. Porque muitas das vezes, nós já recebemos a vitória. Nós temos 1 milhão de motivos para poder agradecer. Mas infelizmente, o nosso coração, ele está tomado pela ingratidão. Se eu fosse perguntar para o pastor, nunca tive oportunidade, ou para a pastora, quantas pessoas entram na fila de oração? Quantas voltam para poder testemunhar da vitória? Quantas voltam para dizer assim, aquele dia, naquela quinta-feira, naquele domingo, eu estava buscando uma vitória, eu estava buscando, digamos ali, um aspecto em alguma área da minha vida. E Deus, Ele me concedeu essa vitória. Ele me concedeu esse milagre. E quantos que recebeu, mas não voltou para poder contar? E Jesus, Ele indaga aqui, Ele faz a pergunta, cadê os outros 9? Quando a gente começa a estudar a palavra gratidão na Bíblia, gratidão, ela é representada mais de 100 vezes entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, nas 3 línguas a qual foi escrita a palavra, seja grego, aramaico, hebraico. E a palavra gratidão, ou graças, ou louvado a Deus, ela representa mais de 100 vezes na Bíblia. E eu quero falar 3 aspectos sobre a gratidão nesta noite. A primeira é, qual é a característica de pessoas gratas? Quais são os benefícios de quem tem gratidão? E qual é a característica de pessoas ingratas? Qual é a característica da pessoa que tem gratidão? Quais são os benefícios e qual é a característica da pessoa ingrata? E para começar, eu quero trazer aqui as características das pessoas que praticam a gratidão, que são gratas em suas vidas. Pessoas gratas, primeiramente, são pessoas que louvam o nome do Senhor. As pessoas gratas, consigo, você vai conversar com ela, você percebe que existe um sentimento pelaquilo que Deus já tem feito na sua vida, pelaquilo que Deus já é na sua vida, pelaquilo que Deus já lhe proporcionou. Pessoas gratas, ela carrega a característica de Deus. Segundo aspecto das pessoas que são gratas, elas são pessoas otimistas. Toda pessoa grata são pessoas otimistas, são pessoas muito positivas. Pode estar acontecendo o que for, elas sempre vão enxergar o lado positivo da vida. Pode ser que o ar não esteja funcionando, mas elas estão gratas de poder estar no ambiente. Pode ser que muitas das vezes ela mora longe da igreja, mas ela agradece por ter uma igreja para poder congregar. Pessoas gratas, elas conseguem enxergar motivos para agradecer a Deus todos os dias. Pessoas gratas, você reconhece elas pelo vocabulário, pelo aquilo que elas dizem. Elas utilizam mais palavras de agradecimento, de sentimento por estar existindo, por Deus fazer parte da sua vida, do que abrindo a boca para poder reclamar. Ser grato, irmãos, faz o ambiente harmônico. Pessoas gratas, quando você convive com elas no mesmo ambiente, você percebe que é um ambiente harmônico.
é um ambiente bom para se viver, é um ambiente que de certa forma se torna positivo e também traz harmonia. A pior coisa que tem é você trabalhar com pessoas ingratas, né? Todos nós aqui temos o nosso ambiente de trabalho, nosso convívio, seja também, às vezes, na nossa família, lugares onde nós frequentamos. Pessoas que não praticam a gratidão, muitas das vezes elas carregam aquele peso, aquela amargura, né? Carrega aquele sentimento ali de peso. Pessoas que são gratas, elas encontram soluções rápidas para suas vidas. Pessoas gratas, elas encontram, muitas das vezes, a resposta. Às vezes tem pessoas, o ingrato ele está orando, Senhor faz, Senhor me dá isso. A pessoa grata, ela já reconheceu Deus nos pequenos detalhes. As pessoas gratas, ela já percebeu Deus nos mínimos detalhes. Isso é uma das características das pessoas gratas. Pessoas gratas louvam a Deus. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, por um grande filósofo, ele pegou pessoas que tinham êxito em vários aspectos da vida, seja social, na saúde, no relacionamento, nos negócios e também na vida espiritual. Ele estudou em todas as áreas da sua vida. E aí ele buscou o que essas pessoas têm em comum. E ele estudou mais de 120 pessoas, inclusive a parte espiritual dessas pessoas. E ele percebeu que uma coisa que todos eles tinham em comum era a gratidão, era reconhecer a gratidão em todos os momentos da sua vida, em tudo aquilo que havia acontecido. Nesta noite eu quero trazer a palavra aqui para você, o quanto que você tem sido grato pelaquilo que Deus, Ele já fez na sua vida. O quanto você tem dobrado os seus joelhos para agradecer ao Senhor pelaquilo que Ele já é na sua vida. O quanto o seu olhar, ele está voltado muito mais aquilo que Deus já lhe proporcionou, seja na família, seja no seu lar, seja, enfim, na sua vida profissional, até mesmo a oportunidade de você conhecer a verdade. Porque a gratidão é reconhecer a Deus nos mínimos detalhes. Nós teríamos mais de 1 milhão de motivos para o que agradecer a Deus. O fato de estarmos aqui hoje, já acredito que seja um dos maiores motivos de sermos gratos a Deus. Porque quantas pessoas que neste momento, de alguma forma, não conhecem a Cristo, não conhecem o poder da palavra do Senhor, não conhecem o tão maravilhoso que Deus é, e neste momento, estão utilizando drogas como talvez a chave para a saída dos seus problemas. Talvez estão usando o álcool, talvez estão se prostituindo, talvez de alguma forma estão perdidas lá fora. E muitas vezes eu fico pensando, será que essas pessoas estão fazendo isso porque elas querem ou porque elas não conhecem a verdade? Porque tem muitas pessoas que elas não encontram uma solução, o caminho, é porque ninguém foi lá muitas das vezes trazer a palavra, trazer o poder de Deus sobre a vida delas. Tem aquelas que conhecem e seja por algum motivo, não estão aqui hoje, né, ou não estão louvando a Deus, mas tem muitos que não conhecem a verdade. Eu e você, nós temos motivos, razões para agradecer ao Senhor, como aquele único homem, aquele 10% voltou. E o que mais me chama a atenção é que ele apenas não volta para poder agradecer. Ele volta, e a Bíblia diz o seguinte: e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra. Ele poderia simplesmente falar assim: obrigado, viu? Obrigado aí por ter liberado uma palavra. Não, ele voltou e ele teve gestos de realmente reconhecer. Cristo, ele já sabia dos outros 9. Ele só perguntou, indagou, imagina uma lição para a multidão que seguia. Porque Jesus muitas vezes ele andava com 5, 6 mil, 10 mil pessoas caminhando com ele. Imagina, cadê os outros 9 que não voltaram aqui para agradecer? Eu quero te perguntar nesta noite, você, mediante ao Senhor, a palavra de Deus, você tem utilizado as suas palavras, as suas ações, suas atitudes para agradecer a Deus? Ou muitas das vezes
numa busca incansável e só observar o que você não tem, só observar aquilo que te falta. Gratidão nós temos que ter como estilo de vida. Estilo de vida. Nós que representamos a Deus aqui nessa terra, nós temos que carregar a gratidão como estilo de vida. Irmão Tiago, eu tenho um filho, eu nem vou usar a palavra problemático, né? Vou usar a palavra imperativo, né? É um pouco mais leve assim, né? Mas que bom que você tem um filho. Quantos casais gostariam de ter um filho e não tem? Quantos casais que muitas das vezes gostaria de ter o problema, a questão que você está vivendo, e poder dizer: eu tenho um filho, eu tenho uma filha. Irmão Tiago, eu estou tendo problema com meu marido. Que bom, então você é sinal que você tem um casamento, é sinal que você tem alguém para você orar, é sinal que Deus já te deu a graça de você ter um esposo. Irmão Tiago, eu tenho uma mulher que ela gasta demais. Que bom, né? Irmão Dailton, que bom, né? Gasta menos. Que bom que você tem uma mulher. Que bom que Deus está te dando condições para você honrar a sua esposa, para você chamar, para você conversar. Irmão Tiago, meu tempo está curto. Seu tempo está curto? Que bom que você está tendo ações. Que bom que você está levantando pela manhã e está podendo fazer as suas atividades. Porque tem pessoas acamadas que não têm o mesmo privilégio que você. Irmão Tiago, eu estou com um problema de saúde. Mas que bom que você está vivo, né? Que bom que você pode orar. Que bom que você pode clamar ao Senhor pela sua cura. Irmão Tiago, eu perdi os meus pais. Eu perdi o meu pai e minha mãe. Agradeça a Deus por você ter essa oportunidade de ter esse sentimento. Porque tem muitos órfãos que nunca tiveram a experiência do que é ter um pai e do que é ter uma mãe. Quando você não tiver motivos para agradecer, quando você não tiver motivos, eu não tenho motivos para contar, conta as batidas do seu coração. É encontrar a graça do Senhor em todos os momentos, em todos os detalhes. É isso que faz toda a diferença. O quanto você tem honrado a Deus através das suas ações de gratidão. Se eu lhe perguntasse nesta noite, quantos cultos você já chegou aos pastores, a esta igreja, e falou: eu quero fazer um culto de ação de graça? É uma boa pergunta, não é? E às vezes, irmãos, tem pessoas lá fora que não conhecem a Deus, mas eles praticam essa gratidão. Recentemente eu tenho um cunhado, e esse cunhado, ele trabalha numa fazenda no interior aqui de Goiás, e o irmão dele sofreu um acidente com equipamento. Enfim, foi um acidente preocupante, mas ele se recuperou. E eu e minha esposa comentando, foi incrível a atitude daquele patrão. Recuperado, passados, eu acho que 30, 40 dias, ele reuniu todos os colaboradores ali da fazenda e falou assim: nós vamos fazer hoje um culto de ação de graça, porque graças a Deus o Elias se recuperou. E um homem que nem conhece a Deus. E nós, o quanto nós temos levantado pela manhã como Jó, como Davi, como grandes homens de Deus. A primeira ação deles, a primeira atitude deles pela manhã era praticar a gratidão ao Senhor, é trazer o melhor que eles tinham ali e oferecer ao Senhor. O quanto você tem sido grato a Deus? É isso que eu quero te perguntar nesta noite. E quais são os benefícios de uma pessoa que tem gratidão? Quais são os benefícios? Bom, é uma ordem bíblica, tá? Por que você deve ser grato? Quais são os benefícios? Primeiro, é uma ordem bíblica. É bíblica, né? A Bíblia diz o seguinte: em tudo dai graça. Tudo dai graça. Tudo aquilo que me ocorre, eu devo dar graça, porque é uma ordem divina, é uma ordem partida de Deus. Gratidão é a marca do caráter de Deus. Então
Então, se eu carrego as características de Deus, eu devo ser grato. A gratidão, ela deixa portas abertas. Pessoas gostam de se relacionar com pessoas que são gratas. Pessoas gostam de se relacionar com pessoas que são gratas. Na gratidão não há traição. Isso é muito forte. Na gratidão não há traição. Toda pessoa infiel, quando eu digo infiel, não só no relacionamento homem e mulher, eu digo infiel em todos os aspectos da vida, são pessoas ingratas. Porque o ingrato, muitas vezes você pode dar um mundo para ele, é pouco. Pessoas ingratas, elas carregam consigo essa característica de ser infiel. Isso é muito forte, porque quando eu começo a olhar para mim, eu começo a perceber o meu estado de espírito, o sentimento que eu venho carregando, mediante aquilo que Deus me ordenou, em tudo dai graça. Eu tenho sido um grato ou um ingrato? Quando eu olho para minha esposa, se eu tenho um sentimento de gratidão, eu encontro nela a melhor mulher do mundo, independente daquilo que ocorre. Mas quando eu começo a perceber dentro da minha casa, e começo a olhar só para aquilo que eu não tenho, e começo a alimentar a ingratidão, é onde eu corro o perigo de ser infiel. Uma das características que eu utilizo muito nos meus negócios, até para poder contratar colaboradores, é qual o nível de gratidão. Porque o ingrato, quanto mais o que ele ganha, ou que você faça para ele, ele não vai reconhecer. E ele vai ter o poder de influenciar outras pessoas. Às vezes você tem 5 pessoas gratas, mas se você tiver 2 ingratos, muitas vezes ele tem a capacidade de influenciar outras pessoas. Essa semana eu estava numa reunião e a gente fazendo um processo seletivo. Eu achei muito bonito a atitude de um rapaz. Ele falou assim: eu estou me desligando da empresa onde eu trabalho, mas eu disse para eles que eu vou ficar lá até eles repor o quadro de funcionários, porque eu sou muito grato a essa empresa. Foi essa empresa que me profissionalizou, foi essa empresa que me deu a oportunidade. Irmãos, hoje é difícil de encontrar isso no nosso dia a dia. Nosso dia a dia é difícil de encontrar uma pessoa. Eu falei: quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 37 anos. Eu falei: poxa, rapaz, esse cara ele é diferenciado. Ele falou assim: eu quero honrar essa empresa. E muitas das vezes nós manifestamos a gratidão quando a gente inicia um relacionamento, mas quando a gente muda de ciclo, quando a gente desliga daqueles relacionamentos, quais são as nossas ações? É de gratidão ou de ingratidão? A gente larga aquelas pessoas que muitas vezes esteve conosco, muitas vezes nos ajudou, que seja em oração, em uma palavra, em uma ideia, em uma conversa. E como que nós deixamos essas pessoas? As portas abertas ou as portas de quem nunca mais vai precisar voltar? Eu sempre digo o seguinte: na vida você vai ter 2 escolhas: a oportunidade de construir muros ou a oportunidade de construir pontes. E lá no final da vida, você pode ter certeza que esse balanço, em algum momento você vai ter que fazer. Eu construí muito mais muros durante a minha vida ou muito mais pontes? E eu quero te perguntar: os relacionamentos que você muda de fase, desliga, os lugares por onde você passou, você manifestou a sua gratidão ou ingratidão? Gandhi, ele tem uma frase que eu acho muito forte, que diz assim: um dia eu chorei por não ter chinelos, até que eu encontrei uma criança sorrindo, mesmo não tendo os pés. E talvez isso seja um grande exemplo. Pelo que você é grato hoje? O quanto você tem jejuado, orado, em agradecimento àquilo que o Senhor já fez na sua vida? Ou talvez você entrou aqui hoje só focado naquilo que te falta, só focado nos desafios. E gratidão, eu me incluo nisso, que muitas das vezes é a gente monitorar a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos diante da palavra do Senhor, diante dos desafios da vida. Eu não estou aqui dizendo para você, irmão, que a vida é um mar de rosas e que a gente tem que enxergar só as flores, não. Mas eu digo para você,
Todas as vezes que você encostar num espinho, vai ter flores ali sim. E aí, vai depender de você, se você quer enxergar as rosas ou o espinho que você encostou. Vai depender de você. Davi, eu poderia usar como um grande personagem bíblico, de um homem que manifestou a gratidão ao Senhor. E por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Olha, é muito forte isso. Um homem segundo o coração de Deus. Primeiramente, porque ele arrependia dos seus pecados genuinamente. Davi, quando ele pecava e que ele pedia perdão, não tinha aquele assim, foi minha segunda escorregada, Senhor, minha terceira, não, ele arrependia. E o terceiro, é porque ele entendia sobre honra, sobre gratidão. Jonathan, né? O seu grande amigo que livrou ele de seu pai, depois da sua morte, Davi perguntou: tem alguém ainda da família de Saul? Tem alguém ainda da família de Jonathan? Sim, tem. E ele identificou que existia o filho. Quantos anos depois? E ele falou assim: então traga o filho de Jonathan. Olha só, para manifestar a gratidão daquilo que o seu amigo havia já feito na sua vida. Isso é atitude de gratidão. E sermos gratos não é apenas palavra. Muitas das vezes as nossas ações vai contar se realmente nós somos gratos ou nós somos pessoas ingratas. Existe um pensamento de um grande escritor americano, Melody, que diz o seguinte: a gratidão desbloqueia a abundância em sua vida. E mais, ela torna a negociação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. O quanto nós estamos sendo gratos mediante as circunstâncias da vida. Nós podemos transformar a nossa casa num lar, um desconhecido em um amigo, simplesmente se nós praticarmos a gratidão. As características de um ingrato. Um ingrato esquece com muita facilidade aquilo que você fez por ele. Todo ingrato, ele esquece muito rápido aquilo que você fez para ele. Deus, ele viveu essa situação. O povo no deserto, eles murmuravam o tempo todo. Deus colocou uma nuvem ali, aquela nuvem acompanhava o povo. Era uma nuvem que trazia alimento, é uma nuvem que significava a presença de Deus com o povo ali. Mas o povo decidiu ser ingrato. Quando o povo passou pelo mar, que o Senhor deu a ordem, pega aquelas pedras. Sabe o que eu fico pensando? É para não esquecer do tão poderoso que Deus é, para não esquecer daquilo que Deus havia feito sobre o povo. Porque o ingrato, muitas das vezes, ele esquece com muita facilidade aquilo que Deus fez na vida dele ou que uma pessoa manifestou. Isso é uma das características de pessoas ingratas. O ingrato não leva a sério o princípio da honra. Toda pessoa ingrata, ela não sabe o que é honra. Todo ingrato, ele não entende esse princípio da honra. Ele sempre vai pensar: é muito pouco aquilo que fizeram para mim. O ingrato esquece rápido o bem que lhe fizeram. O ingrato é amargo e interesseiro. O ingrato é insaciável e murmurento. 1 Coríntios 10:10, quero fazer uma leitura. Olha só, a característica de um ingrato. 1 Coríntios 10:10, que diz assim: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Isso aqui foi quando deixou o aviso da história de Israel. E aí, nesse versículo mostra que todo ingrato, ele carrega uma característica: ele é murmurento.
Pessoas gratas, se faltar o alimento, ela diz, vamos jejuar. Pessoas gratas, se amanhecer chovendo, ela fala, nossa, que maravilha, o tempo hoje está bom. Pessoas gratas, se amanheceu fazendo sol, maravilha, a oportunidade de a gente tomar uma vitamina D. Mas o ingrato não, ele sempre tem um motivo para reclamar. O lar, a sua casa, você tem presenciado mais gratidão ou ingratidão? As pessoas na qual você convive, você tem manifestado através das suas palavras, através das suas ações, gratidão ou ingratidão? Como você tem refletido essa questão da gratidão no seu dia a dia, na sua vida, nos seus negócios, no seu relacionamento? O que nós precisamos orar nesta noite, agradecendo ao Senhor? Eu quero te convidar a você fazer um desafio, e é um desafio mesmo, a tentar passar 7 dias sem reclamar de alguma coisa. 7 dias, e você vai perceber o quanto que isso é difícil, o quanto que está na nossa natureza pecaminosa, o quanto que isso parece que já faz parte da nossa cultura. Eu vou procurar, irmão Tiago, passar 7 dias sem murmurar, sem reclamar de alguma coisa, porque é desafiante, não é fácil. Muitas vezes ou é o trânsito, a gente acorda ou é o trânsito, muitas das vezes a gente acorda, né, a hora que eu estava vindo aqui para a igreja, eu falei, meu pai, que trânsito é esse, logo hoje? Mas tudo bem, que bom que eu tenho uma igreja para poder congregar, que bom que eu tenho uma igreja para poder ter um pastor, uma pastora ali. O quanto nós somos gratos pelo irmão, pelo aquele irmão que liga, pelo aquele irmão que manda uma mensagem, pela vida dos nossos pastores. Ou será que eu só ligo para pedir oração? Ou será que eu reconheço realmente, com sentimento, com coração de gratidão, as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, as pessoas que Deus me deu a oportunidade? Eu quero encerrar essa mensagem aqui nesta noite, trazendo você essa reflexão de 10 pessoas que receberam a benção, de 10 que clamaram ao Senhor, apenas uma voltou para manifestar a gratidão. Somente uma louvou ao Senhor esta gratidão. Como tem sido a nossa caminhada no nosso dia a dia? Por mais que você tenha desafios na sua vida profissional, mas que bom que você tem uma profissão. O quanto você tem sido grato por isso? Por mais que você tenha desafios familiar, mas que bom que você tem uma família. E o quanto você tem agradecido ao Senhor por isso? O quanto você tem agradecido por poder ter levantado hoje, poder ter superado uma pandemia, por poder estar caminhando. E se eu não enxergar a gratidão, eu vou sempre buscar mais e mais. E você vai entrar ano e sair ano, e não vai reconhecer aquilo que Deus, Ele já fez na sua vida. Uma das coisas que destrói a gratidão chama-se a comparação. Se você quiser anotar isso aí, é muito importante. A comparação. Quando eu começo a comparar a minha história com a história de outra pessoa, eu manifesto a ingratidão. Quando eu começo a observar a grama do meu vizinho está mais verde do que a minha, manifesta a ingratidão. A comparação, ela daria uma mensagem, mas não é o objetivo aqui nesta noite. O objetivo nesta noite, a clareza que eu quero trazer para você, é sobre o quanto você tem manifestado a gratidão. Mas eu quero deixar para você, um dos aspectos que manifesta a ingratidão é a comparação. E a comparação nos nossos dias atuais é o que tem acabado com a humanidade. Principalmente porque as pessoas estão com uma vitrine nas redes sociais, expondo vidas que não é uma vida real, é uma vida imaginária. E muitas vezes a sua vida é uma vida que você tem 1 milhão de motivos para agradecer ao Senhor, mas a comparação tem destruído a sua gratidão.